assim a palavra de Deus em Jó capítulo 34, versículo 29. Quando ele dá quietude, quem pode causar problemas? E quando ele esconde o seu rosto, quem então pode vê-lo? Quer seja feito contra uma nação ou apenas contra um homem. Amém? Repete comigo esse verso. Quando ele dá quietude, quem então pode causar problemas? E quando ele esconde o seu rosto, quem então pode vê-lo? Quer seja feita contra uma nação inteira, né? Aqui poderíamos traduzir a palavra nação para igreja. Quer seja diante de uma igreja inteira, quer seja diante de uma pessoa apenas, né? Então, quando o Senhor ele dá quietude a um povo, ninguém pode causar problemas a esse povo. Mas também quando o Senhor ele esconde o seu rosto, quem pode contemplá-lo? Quer ele faça isso com uma igreja inteira, com o ministério inteiro, ou apenas contra uma pessoa. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por este culto. Obrigado por tudo que tu fizeste por nós nessa noite. Eu te agradeço pela vida do pastor Wallace, pela vida da pastora Márcia, seus filhos. Te agradeço, ó Deus, pelos 18 anos desta igreja aqui no Torrão. Te agradecemos, ó Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o teu povo. Eu te louvo aqui pela presença de cada igreja, cada pastor que deixou aí a sua congregação e a sua cidade veio até aqui para estar celebrando juntos, ó Deus, com esta igreja aqui no Torrão. Abençoa, Senhor eterno Deus, a vida de cada um de nós e que teu Espírito Santo possa falar conosco de uma forma toda especial nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Abençoa esta igreja, Senhor, e derrame sobre nós a tua unção, o teu poder, em nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, pode sentar. Eu quero vos falar hoje a respeito do absoluto poder da presença de Deus. Nada substitui a presença de Deus. Amém? Quando você pensa em avivamento, hoje vocês cantaram muito e os hinos foram maravilhosos. Quero dar parabéns aqui ao grupo do Torrão. O louvor foi tremendo e foram louvores assim que nos tocou bastante. E vocês falaram muito sobre a presença. Vários louvores, eu não conhecia algumas dessas canções, acho que eu não conhecia. E são louvores poderosíssimos que falam da presença de Deus. Não pode haver avivamento sem a presença de Deus. E Deus não pode estar presente onde Jesus não está. A presença de Deus não está com pessoas. A presença de Deus está com Jesus. E Jesus está com as pessoas. Paulo vai dizer que nós recebemos uma nova vida. E essa nova vida que recebemos nos oculta em Cristo. E Cristo oculta-se em Deus, né? A nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Então Deus, ele está em Cristo. Ele não está numa assembleia onde Cristo não está. Hoje nós vivemos um tempo onde os homens estão encontrando meios de salvação sem Jesus, ou meios de se aproximar de Deus sem Jesus. Ninguém pode chegar a Deus se não for por Cristo. Cristo é a única forma de você obter a presença de Deus, ou de você chegar até Deus. Deus não pode vir ao homem por outro caminho senão por Jesus. E nenhum homem pode ir a Deus se não for por meio de Cristo. Então a presença de Deus, ela está intimamente relacionada à presença de Jesus. Se você tirar Jesus de uma igreja, logo Deus não estará presente. É impossível. Hoje eles querem criar
uma forma de manifestação de Deus, não é? Principalmente eu tenho batido muito nessa tecla ultimamente por meio da teologia natural, onde Deus, Ele tem outros meios de se revelar ao homem, senão por meio de Jesus. Há aqueles que recebem Deus por meio de Jesus, mas há aqueles que recebem Deus por meio de outros meios qualquer, uma intuição interior por algo que está dentro de nós, que pede para Deus, que anseia por Deus, mas isso é impossível, não é? Há aqueles que chegam ao absurdo de dizer que Israel, ele é salvo por outro meio que não seja por Jesus. Há muitos que dizem que os judeus hoje ainda são salvos, contrariando os escritos de Paulo, que diz que isso é impossível. Então ninguém pode ser salvo e ninguém pode ter a presença de Deus se não for por meio de Jesus, não é? Então a presença de Deus é algo muito poderoso, é algo indispensável. Pela presença de Deus você está de pé ou cai. Se Deus está presente, significa que milagres vão acontecer, significa que nós não estamos entregues à nossa própria sorte, significa que Ele, Deus, assume a responsabilidade de tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Então as Escrituras, elas oferecem inúmeros exemplos de como a presença de Deus dá poder aos filhos dos homens, de como a presença de Deus, ela foi marcante na vida de homens e mulheres que fizeram proezas em nome de Deus. A presença de Deus é poder, a presença de Deus é tudo o que nós precisamos. Veja, por exemplo, o exemplo de Moisés. Ele estava convencido de que sem a presença de Deus em sua vida, lhe seria inútil empenhar uma caminhada à frente daquela multidão que ele conduzia para a terra prometida, né? E ao falar face a face com o Senhor, ele disse: se a tua presença, lá em Êxodo 33:15, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, não nos faça sair daqui, se a tua presença não for conosco, não for comigo, não estiver conosco. Um grande missionário do passado, ele foi o pai das missões em África, chamava-se David Livingstone. Ele era embaixador britânico nas Áfricas, e ele fez um trabalho extraordinário como missionário em vários países da África. E uma vez, quando ele foi convidado para representar a Grã-Bretanha em África, como um representante daquele país, e também aproveitando para levar o evangelho àquelas pessoas, ele disse: olha, aí alguém perguntou: você tem coragem de deixar o conforto, a comodidade e ir para o meio da selva, estar no meio de pessoas de cultura que você não conhece? Ele disse: se Cristo vai comigo, eu vou, porque sem Cristo eu não dou nem mais um passo. Com Cristo eu vou para qualquer lugar, seja onde for, com Jesus eu vou com Ele. E Moisés disse exatamente isso: se a tua presença não for conosco, não nos faça mover deste lugar. Moisés sabia que a presença de Deus em Israel havia se apartado por conta do pecado do povo. O povo havia pecado, e Deus falou: eu não vou no meio de vocês, eu vou mandar um anjo. Irmão, imagina você conduzindo um povo dirigido por um anjo. Isso é maravilhoso. A força de um anjo, não é? Você imagina, os anjos são espíritos ministradores que ainda hoje servem em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles são poderosíssimos. Uma vez um anjo, em poucos minutos, ele matou 70.000 pessoas. E outra vez, outro anjo, em pouco tempo, ele destruiu todo o exército
da Assíria. Matou todo mundo. 2 anjos foram enviados a Sodoma e Gomorra e destruiu aquela cidade por completo. Então anjos são seres poderosíssimos. Mas Moisés disse: está tudo bem, os anjos nós queremos eles também, mas se a tua presença não for conosco, não arredaremos pé nesse lugar. E o mesmo se aplica, irmãos, em relação à igreja de Jesus atualmente. A única coisa que nos diferencia dos incrédulos é que a presença de Deus está conosco e continua conosco. É isso que faz a diferença entre nós e quem não pertence a Deus. Eles não têm a presença de Deus, mas você tem a presença de Deus na sua vida. Os problemas são iguais, porque os problemas nivelam os homens, mas como lidamos com o problema e em que dimensão tratamos deles, é que vai marcar exatamente a diferença. Amém? Nós nos conduzimos guiados pelo Espírito Santo, guiados pelo poder da operação do Senhor em nossas vidas. A preocupação de Moisés não era sobre como as nações estavam recebendo as orientações, porque às vezes a gente está preocupado: mas na igreja fulano de tal, no lugar fulano de tal. A gente copia muito. O nosso erro é que nós estamos copiando o mundo e as coisas lá de fora. Moisés não estava preocupado de como as nações enfrentavam os seus problemas, se era com armas, se era com estratégia militar, seja como for. Moisés, olha, como eles enfrentam as suas batalhas, isso para mim não faz diferença, né? Nós somos diferentes, enfrentamos as batalhas de uma forma diferente. No Salmo 20, o salmista Davi diz, né, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Por quê? Porque é o Senhor que nos salva, é Ele que nos protege. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu não quero saber como as nações vencem as suas batalhas. Moisés disse: para nós não interessa as estratégias deles, nós queremos vencer no nome do Senhor, nós queremos lutar no nome do Senhor. Então a única maneira de sermos guiados ou governados no enfrentamento das nossas guerras e de sobrevivermos ao deserto da caminhada cristã é ter a presença de Deus conosco. Não existe outra forma, não existe meio de sobrevivência nessa caminhada. Ou você tem a presença de Deus com você, ou então esquece, meu irmão. A gente parece que está brincando de ser cristão. Eu olho para os crentes hoje, estão debatendo com picuinhas, com coisas tão mesquinhas, tão sem sentido, que me entristece. Estamos firmados sobre alicerces que não é Cristo, outro alicerce, outro fundamento. Então a única razão da vitória, a nossa vitória, é termos o Senhor conosco. Amém? Quando a presença do Senhor está no meio de nós, ninguém pode nos fazer mal, irmãos. Quem pode nos fazer mal se somos zelosos do bem? E Paulo diz isso. Quem é que pode, lá em Isaías 54 vai dizer: que ferramenta pode levantar contra alguém a quem Deus abençoa? Quem tentará acusação? Paulo diz em Romanos 8, contra os escolhidos do Senhor. É Deus que os justifica. Quem os condenará? Se é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Que todas as nações do mundo confiem naquilo que quiserem confiar, que as pessoas lá fora confiem naquilo que quiser confiar, no dinheiro, na posição, no status, seja no que for que eles quiserem confiar. A igreja de Jesus precisa confiar na presença de Deus. A igreja de Cristo precisa confiar que quem está conosco é maior do que quem está no mundo. Nós às vezes olhamos para as coisas e achamos que o Senhor está perdendo essa corrida. Se você olhar para a realidade do tempo que estamos vivendo, você vai pensar que Deus está perdendo essa corrida.
Porque parece que o mal prevalece na terra, é ou não é? Parece que os problemas proliferam, e quem anda com Deus, parece que cada dia que passa está com mais dificuldade de viver. Mas irmãos, essa não é uma corrida de 100 metros rasos. Nós não estamos numa corrida de 200 metros ou de 100 metros rasos. Nós estamos numa corrida de maratona. Às vezes tem pessoas que estão arrancando na frente e todos olham para ele, está ali um vencedor. Mas a questão não é como nós iniciamos, é como nós terminamos. O galardão, a medalha de ouro, o primeiro lugar é de quem chega em primeiro. E não sei se você já viu, já assistiu alguma maratona. Muitas vezes aquelas pessoas que já são experimentadas na maratona, eles começam, parece que vão até ficando para trás. Você pensa até que desistiu da corrida. Mas eles vão tendo uma reserva de energia, que eles vão usá-la na hora certa, no momento certo. Assim é quem caminha com o Senhor. Ontem o Alex citou na oração Isaías, capítulo 40, não é? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão, aleluia, e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Eles terão asas como asas de águia, vão voar. Irmão, você vai voar, tenha confiança em Deus. Essa corrida não terminou, ela está só no começo. Aleluia. Não olhe para aqueles que aparentemente estão prosperando em seus caminhos. Amém, Márcia? Você está me ouvindo? Ei, Wallace, pensa nisso. Agora, como é que Deus respondeu ao pedido de Moisés? Ele disse assim: a minha presença, verso 14, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Eu gosto disso aqui. A minha presença vai com você e eu te darei descanso. Em hebraico a palavra descanso aqui significa repouso confortável e tranquilo. Quando a presença de Deus está com você, você tem repouso confortável e tranquilo. A presença de Deus é tudo que nós mais precisamos nessa vida. Os aplausos dos homens parece ser massagear o nosso ego, mas a presença de Deus vai te dar repouso, vai te dar paz, vai te dar conforto, vai te dar um lugar de descanso. Aleluia! Deus estava dizendo em outras palavras, quando ele diz: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Ele estava dizendo: não importa que tipo de inimigos ou de lutas você tenha que enfrentar, você sempre poderá encontrar um descanso tranquilo em mim. Os dias são cruéis, as noites, os dias são quentes, as noites são frias, mas Deus proveu a nuvem para durante o dia como um refrigério e uma coluna de fogo à noite para aquecer o seu povo. Irmão, eu não precisava dizer mais nada para falar desse conforto ou desse descanso que o Senhor está falando aqui em relação a Israel, não é? Deus está falando da sua presença. Se uma igreja possui a manifesta presença de Deus em seu meio, inexistirá qualquer agitação, qualquer ansiedade. Você não vai precisar se preocupar, o esforço próprio vai ser desnecessário. Você não precisa empenhar tanto ou fazer tanto como você está fazendo, é só descansar nele. Aleluia. Deus diz: olha, o trabalho é todo meu e o seu trabalho é descansar em mim, é confiar em mim, é depender de mim, é saber que eu, Deus, estou com você em todos os momentos. Não é isso que ele diz lá em Isaías? Que povo há que tenha um Deus tão chegado como nós? Um Deus que trabalhe para aqueles que nele confia, para aqueles que nele espera. Nós temos um Deus, irmão. Aleluia! Se ele envia a sua palavra de conforto, não há quem possa te tocar. Mas se ele fechar o rosto, se ele virar a face para você, não há ninguém que possa vê-lo. E a Bíblia fala que Deus vira o rosto para alguns.
A Bíblia diz que a face do Senhor está contra os que fazem o mal. Estão aí? Amém. Aleluia. Ao invés de problema, você vai ter paz. E qualquer pessoa que entrar na sua igreja, ou chegar na sua casa, ou tiver contato consigo, vai sentir essa calmaria e essa paz que só a presença de Deus dá. Que só a presença do Senhor dá. Aleluia. Todo cristão pode ter a presença de Deus. Você não precisa viver da manifesta presença de Deus na vida do seu irmão, porque a presença de Deus está disponível para todos nós. Vocês creem nisso? Amém. Algum tempo atrás Deus se revelava a alguns. Hoje, através da cruz de Cristo, Deus pode vir a qualquer um de nós. Amém? Se você tem a presença de Deus na sua vida, você vai experimentar a tranquilidade, a paz, o sossego na sua alma. Nada de impaciência, meu irmão, nada de ansiedade. Nada precisa correr, você precisa correr de um lado para o outro, tentando resolver as coisas. Confia em Deus e descansa nele. Deus, eu estou nas tuas mãos, o Senhor é o meu Deus, e o Senhor está comigo, eu estou descansado em ti, estou fazendo a minha parte, que é descansar no Senhor. Então Deus, age em meu favor nessa causa que eu estou pelejando, nessa luta que eu estou enfrentando, nesse problema que está diante de mim, seja na igreja, seja na sua vida pessoal, não importa, Deus está com você. Deus está com você. Tem muitos exemplos na Bíblia disso. Deus falou com Abraão em Gênesis 21, 22, que a presença de Deus foi tão evidente. Você pode ver a presença de Deus evidente na vida de Abraão. Em Josué 1, 5 e 6, Deus prometeu a Josué que nenhum inimigo poderia lhe resistir quando a presença de Deus estivesse com ele. Deus disse para Gideão em Juízes 6, 12, 14: o Senhor é contigo, homem valente, e vai nesta tua força, e você vai libertar Israel. Deus prometeu a sua presença. Jeremias capítulo 15, versículo 20, diz Jeremias: eu estarei com você e vou te colocar como um forte muro de bronze. Vão pelejar contra ti, mas não vão prevalecer contra ti, porque eu, Jeremias, estou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus falou a Isaías de uma promessa especial, em Isaías 43, 1 a 5. Deus falou nas escrituras, em muitas passagens, e muitas vezes. Aleluia. Estas passagens do Antigo Testamento não são simplesmente histórias que já se passaram, irmãos. Elas têm o objetivo de nos encorajar, de nos exortar a buscar a presença de Deus em nossas vidas. Oh, aleluia. Podemos agradecer a Deus pelo que Ele fez na vida de Abraão, na vida de Josué, na vida de Moisés, na vida de Gideão, na vida de Jeremias, na vida de Israel de uma forma geral. Contudo, isso não vai resolver o seu problema se Deus não for com você. Ele quer operar na sua vida, Ele quer guiar a sua vida, Ele quer abrir portas para você, Ele quer remover os obstáculos à sua frente, Ele quer derreter corações de pessoas à sua frente. Aleluia. A Bíblia diz que quando Israel estava chegando, e por onde ele passava, o coração das nações se derretiam, porque a presença de Deus estava com Israel. Aleluia. Oh, glória a Deus. O que torna um pastor destemido, o que torna um crente destemido, é a certeza de que Deus está do nosso lado, a certeza de que Ele está conosco. Aleluia. E eu tenho visto esse poder manifesto em minha vida, no meu ministério. Esse é o poder da presença de Deus. É inegociável essa presença, é inegociável. Aleluia. Se eu perguntar aqui nessa noite, eu acredito que todos vocês
vão dizer para mim: pastor, grandes coisas Deus tem feito na minha vida, a presença de Deus tem sido uma realidade na minha vida. Eu vi o milagre na minha casa, eu vi o milagre na igreja, eu vi o milagre nas minhas finanças, eu vi o milagre na minha vida. Oh, aleluia, Deus libertou meu marido, Deus libertou minha esposa, Deus trouxe o meu filho de volta, porque a presença de Deus é poder, ela é poder. Oh, aleluia. Aleluia. Mas há uma condição, irmãos, para se obter e manter a presença de Deus em nossas vidas. Deus, ele determina uma condição, e essa condição está em 2 Crônicas, capítulo 15. Eu não vou ler o texto, mas vou citar apenas. No capítulo anterior, no capítulo 14 do livro de 2 Crônicas, nós vemos o rei Asa, debaixo da orientação de Deus, saindo para uma guerra impossível. A guerra que o rei Asa iria enfrentar era contra os etíopes. E essa batalha que ele iria enfrentar contra esse grande exército, esse exército estava vindo contra eles com 1 milhão de homens. E o exército de Judá era um exército pequeno. Seria um massacre, irmãos. Não dá para imaginar o massacre que seria. No capítulo 14, versículos 11 e 12 do livro de 2 Crônicas, Asa, ele vai testificar que aquela vitória que ele obteve contra os etíopes, não foi ele que venceu, foi Deus que venceu através dele. Ele vai testemunhar isso. Ele vai dizer que foi Deus, a presença de Deus, o Senhor esteve conosco. Agora, quando Asa ele volta daquela empreitada militar, com aquela vitória triunfante, numa procissão ali em Jerusalém, para mostrar a conquista que Deus havia dado, e Deus havia feito, e ele, Asa, reconhece que Deus havia feito. Um profeta chamado Azarias, ele sai ao encontro do rei Asa nos portões da cidade. Em 2 Crônicas, capítulo 15, versículos 1 a 4, ele vai dizer ao rei Asa a condição para que a presença de Deus se mantivesse. Podemos até ler esse texto. Nós não temos o texto aqui, não temos uma tela que eu possa ver. Está do lado de lá. Capítulo 15, versículos 1 a 4. Vamos ver esse texto. Eu quero lê-lo, porque aqui está a condição, mesmo que depois eu pare, eu posso até parar por aqui, mas eu queria só que você guardasse isso no seu coração, e você percebesse: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Asa e todo Judá e Benjamim, escute o que o Senhor quer dizer. O Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Se vocês o buscarem, Ele se deixará achar. Mas se vocês o deixarem, Ele também os deixará. Alá. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia eles se voltaram ao Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado, diz o Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, a presença de Deus está com vocês, enquanto vocês estão com Deus. Deus está conosco enquanto estamos com Ele. Se nós o deixarmos, Ele também nos deixará. Eu não vou entrar, eu poderia entrar aqui e dizer para vocês o que faz a gente afastar de Deus. Isaías, por exemplo, 59, o profeta vai dizer: olha, os meus ouvidos não estão agravados, as minhas mãos, elas não estão encolhidas, mas os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades vos afastam de Deus. Quer ouvir uma coisa que te afasta de Deus? É o pecado.
É o pecado. Então a presença de Deus está conosco enquanto nós estamos com Ele, mas se nós o deixarmos, e há muitos pastores hoje que têm deixado Deus, há muitos crentes hoje que têm deixado Deus, que estão sendo dirigidos pelo seu pensamento, que estão sendo dirigidos muitas vezes pela sua casa, que estão sendo dirigidos muitas vezes pelos interesses de alguns. Quem dirige a igreja é Deus. Israel estava no deserto, eles não precisavam fazer uma reunião ministerial para saber quando partiriam ou quando deixavam de caminhar. Eles não precisam se reunir, vamos ver se quem aqui que aprova, nós seguimos em frente. Eles olhavam para a nuvem. Aleluia. Se a nuvem permanecesse quieto, era Deus dizendo: olha, pode ficar quietinho, que não é hora de marchar ainda. Mas quando a nuvem levantava, aleluia, começava a andar, eles entendiam, ninguém questionava que Deus estava dizendo: é momento de avançarmos, é momento de caminharmos, há novas conquistas a fazer, há novas frentes a conquistar. Oh glória a Deus! Quem determinava as coisas era Deus, era Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aqui está o segredo de como obter e como manter a presença de Deus em nossas vidas. O Senhor lembrou a Asa o seguinte: a queima-roupa, não foi assim, ele estava voltando de uma conquista, poderia ter esperado pelo menos ele celebrar aquela conquista, mas Deus, aleluia, Ele quer deixar as coisas claras no momento em que o nosso coração está alegre, porque sabe quando é que corremos o maior risco de errar? É depois de uma grande conquista, é onde está o maior perigo de erro, é exatamente aí. É por isso que Deus manda os seus profetas para ir ter conosco, e botar o dedo em nós e dizer: peraí, você precisa repensar isso aqui. Porque muitas das vezes estamos celebrando e nos esquecemos de ouvir a orientação que vem do Senhor. Estão aí? Os discípulos de Jesus voltaram de uma empreitada bem sucedida, onde os 12 foram enviados de 2 em 2 para fazer coisa extraordinária, e eles voltam trazendo um relatório positivo, muito felizes. E o Senhor disse: olha, vocês estão alegres porque os demônios submetem a vocês. Não alegre só por isso não, alegre antes pelo vosso nome está escrito no livro da vida. A vossa alegria não está circunscrita às conquistas desta vida, mas sim em ter o vosso nome escrito no livro da vida. O que faz de vocês vencedores sobre o diabo é o fato de vocês, aleluia, terem o nome de vocês escrito no livro da vida. Essa é a diferença. Oh, aleluia. No momento de grande conquista, é o momento onde o diabo mais ataca e muitas vezes nos leva a cometer grandes erros, porque é quando você acha que está feito. Lembra de Elias? Ele enfrentou 450 profetas ali no Monte Carmelo. Ele fez algo espantoso, que foi orar e a chuva descer dos céus. Depois de uma grande conquista, o que o coração de Elias esperava era que todo Israel se rendesse ao Senhor, que o rei e a rainha também se rendessem ao Senhor. Mas ao invés disso, a rainha mandou naquela mesma noite dizer para Elias: vai lá e diga para Elias que os deuses me façam outro tanto, se amanhã, por esta hora, a cabeça de Elias estiver sobre o pescoço dele, eu vou matá-lo. E ele fica muito desiludido, e ele foge, e ele fica tão desiludido que ele pede a morte. Nos momentos de grandes conquistas, é os momentos de grandes ataques em nossas vidas. É o momento em que o inimigo, ele alça o seu ataque mais veemente,
contra as nossas vidas, contra os nossos corações. A nossa maior preocupação, segundo as Escrituras, deve ser a de continuarmos buscando a Deus para assegurar a sua presença conosco todos os dias, ininterruptamente. Está tudo bem, você pode celebrar as conquistas, ninguém está proibido disso, mas celebre as conquistas com Deus, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Deus promove a sua aliança de graça com cada crente. A aliança de Deus de graça é com cada um de vocês. Essa aliança ela está baseada nas promessas de Deus. E através de Jesus Cristo, que é o seu Filho, Ele nos dá acesso à sua presença. Há promessas especiais para você, meu irmão, que talvez você até desconheça nas Escrituras. Busque a Deus. O pacto de Deus conosco é um pacto condicional. As Escrituras deixam claro que, se nos mantivermos de acordo com a regra desta aliança que Deus fez conosco, nós vamos desfrutar das bênçãos da presença dEle. Mas se não estivermos, nós vamos perder tudo, irmãos. Eu não estou falando aqui de questão de salvação, porque a sua salvação, uma vez que você creu no Senhor e nasceu de novo, está garantida no Senhor. O que eu estou falando é de viver uma vida de vitória aqui neste mundo. É de ir passando por cima das lutas, das provas, do desdém do mundo. Deus está conosco, irmão, sim ou não? Deus tem uma aliança viva conosco. As promessas de Deus nunca falham. As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Aleluia, o que é isso? Viva a experiência de ter Deus ao seu lado. Aleluia. Deus, por conta do seu amor, Ele nunca vai nos abandonar, irmãos. Mas nós sim podemos distanciar dEle. Mas se nós permanecermos na presença dEle, a sua graça nos alcançará. Eu não sei se você sabe, mas existe um trono onde a graça foi entronizada. A Bíblia fala de um trono de graça. Em Hebreus capítulo 2 fala que devemos chegar diante desse trono da graça, para alcançarmos o favor de Deus, para obtermos essa bênção. Eu não tenho tempo para falar sobre esse trono de graça, que isso é algo extraordinário, mas viva isso. Deixa o pecado, deixa os erros, deixa essa vida medíocre que você tem vivido, em nome de Jesus. Viva uma vida na presença do Senhor. Atribua a Ele as suas conquistas, atribua a Ele cada detalhe das suas conquistas. Traga para Ele como Davi fazia ao Senhor. Aleluia, tudo que ele conquistava. Oh glória. Ele trazia a casa de Deus. Aleluia. Agora, para terminar, irmãos, nós só podemos contemplar, ver e compreender a glória de Deus quando a presença de Deus está sobre nós. Eu vejo as pessoas falando sobre glória aí, né? Hoje mesmo nós cantamos alguma coisa que fala de Shekinah, não é? Presença de Deus, essa glória desse cabode de Deus que é algo tão maravilhoso. Mas irmão, a glória de Deus, ela se manifesta na vida do crente por meio da habitação de Jesus em nós. E a contemplação desta glória muda as nossas vidas, vai nos transformando de glória em glória até sermos parecidos com Jesus. Ele vai nos mudando à medida que avançamos nele, não é? E isso aconteceu com Israel, isso aconteceu com Moisés. Observe que Moisés, ele falava com Deus face a face. Já vou aqui desligar.
Eu vou encerrar já. Ele falava com Deus face a face, sim ou não? A presença de Deus sempre esteve. Quando Moisés entrava na tenda do encontro, Deus estava lá. Amém? Mas um dia nesses encontros que Moisés teve com Deus, Moisés disse para Deus: Senhor, mostra-me a tua glória. Aleluia. Então, mas a glória de Deus não é a presença do próprio Deus? Aleluia. Pensa nisso comigo. Quando nós olhamos e pensamos na nossa mente, muitas vezes nós pensamos: não, a glória de Deus é a própria presença de Deus. Aí Deus falou assim: olha, tudo bem, você quer ver a minha glória? Eu vou mostrá-la para você. Fica aqui nessa fenda da rocha, e eu vou passar, e a minha glória vai passar diante de você. E quando Deus passa ali, Moisés olha, a Bíblia diz que Moisés vê o Senhor pelas costas. Não que Deus tenha, é como nós, que tem um corpo físico, que você olhar, pode ver a frente e as costas dele. Não é assim. Deus é espírito, não tem a ver, ele não tem isso de frente e atrás, não é? Mas a Bíblia diz que Moisés, quando olha, ele vê passando diante dele toda a bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Porque Moisés, até aquele momento, ele conhecia Deus do relâmpago, do trovão. Ele conhecia o Deus da espada, o Deus que tomava vingança contra os seus adversários. Mas agora Moisés estava vendo um outro lado de Deus que ele desconhecia. Aleluia. Na verdade, o que Moisés estava vendo era uma teofania de Jesus. Moisés estava vendo o próprio Cristo manifestado diante dele. Porque o que era a glória de Deus, senão a própria face de Jesus, senão a própria presença de Jesus? Vocês estão aí, irmãos? Isso não é maravilhoso? Para mim isso é maravilhoso. Então essa glória que Moisés viu foi uma antevisão daquilo que a igreja, os discípulos vão dizer assim, João vai dizer no capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Aleluia. Aonde que eles viram isso? Através do amor de Jesus, que ensinava a eles como deveriam viver, através da demonstração do amor de Jesus diante do paralítico, dizendo para ele: levanta e anda, diante de um pecador, dizendo: olha, os teus pecados, ó paralítico, está perdoado, levanta, pega a sua cama, vai para a sua casa. A bondade de Deus estava manifesta diante deles, na própria pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Meu Deus! Então aí, irmãos, vocês entenderam a diferença entre a glória e a presença de Deus? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 2 Coríntios capítulo 3, deixa eu ler esse versículo para nós, e já encerro com isso. Aleluia. Que presença maravilhosa. 3,16 de 1 Coríntios, diz assim: vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito do Senhor habita onde? Habita em nós. Aleluia. Ele vive em nós. Ele vive em nossos corações, em nossas vidas. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Há tanta coisa sobre isso aqui, sobre esta glória manifesta de Deus, esta presença maravilhosa do Senhor, que Ele quer se manifestar a nós. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas essa glória manifesta de Deus, ela se manifesta na pessoa de Jesus. É na pessoa de Cristo que a glória de Deus está expressa. Você quer ver a glória de Deus? É quando Jesus está presente numa reunião. É quando o louvor é para Ele, quando o culto é para Ele,
Quando Ele é a figura central, aí sim a glória de Deus manifestará aí. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo diz que Ele é cheio de graça, de misericórdia, um Deus longânimo. A visão que Moisés tem fala da abundante bondade de Deus, da verdade de Deus. Moisés vai ver a misericórdia de Deus diante dele, um Deus perdoador. Aleluia. Tudo isso está na pessoa de Jesus, que é essa expressão da glória de Deus no meio da igreja. Amém? Aleluia. Em Efésios 1:18, Paulo vai falar sobre a riqueza da glória, da sua herança nos santos, dessa manifestação do Espírito em nós. E em Colossenses 2:9 vai dizer assim: nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o nosso Deus e nele habita todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Moisés, ele buscou uma visão da glória de Deus com tanto desespero? Eu explico. Êxodo capítulo 29, versículo 43. Deus diz assim, olha aqui: ali virei aos filhos de Israel. Capítulo 29, verso 43 de Êxodo: para que por meio da minha glória eles sejam santificados. Aleluia. Oh, aleluia. A palavra santificada aqui quer dizer tornado limpos, purificados. A glória de Deus traz pureza para a igreja. A glória de Deus traz santidade para a igreja. Aleluia. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Moisés, à medida que você e o seu povo me adorarem, eu me encontrarei com vocês e lhe darei a minha presença, e quando eu revelar a vocês a minha glória, esta glória vai purificar vocês dos seus pecados, e vocês vão andar em novidade de vida. Aleluia. O que nós devemos buscar nesse tempo é essa presença, é essa glória. Oh, aleluia. Para mim esse verso é um dos versículos mais poderosos das Escrituras. Aleluia. Ele oferece esperança para todos nós. Vamos ficar de pé, irmãos. Para todos nós que lutamos. Quem aqui não luta contra o pecado? Levanta a mão aí, se tem alguém que não luta contra o pecado. Pois é. Esse texto traz alento à sua vida. Você que tem lutado aí contra o pecado que cerca a sua vida dia após dia. Quando a glória de Deus desce, então, por favor, irmão, olhe para mim, por favor. Não diga que a glória de Deus está no meio da igreja quando a igreja fizer barulho, quando o louvor e a música estiver em alto e bom som. Não diga que a glória de Deus está presente na igreja quando você fizer aviãozinho, sapateado e coisa do gênero. Mas diga sim que a glória de Deus está presente na igreja quando a igreja é transformada, é mudada, é santificada. Quando o pecado é banido, quando toda a mentira é banida, contra todo o adultério é banido, quando toda a força do pecado é banido do seio da igreja. Então levante a sua voz e diga assim: a glória de Deus está aqui. Mesmo que não haja barulho, mesmo que não haja zoeira, aleluia, porque nós fazemos barulho não é para Jesus. O pessoal fala, faz barulho para Jesus. Não fazemos barulho para Jesus, não. Ele não precisa do nosso barulho, nada disso. A gente faz barulho para a gente mesmo. Eu sou pentecostal e gosto de gritar, gosto de louvar, gosto de dar glória a Deus e aleluia. Mas Deus escuta o seu glória a Deus baixinho, como escuta o seu glória a Deus bem alto. A gente dá glória a Deus não é por causa dele, é por causa de nós. Cada um expressa a sua alegria da forma como acha. Alguns dançam, outros fazem aviãozinho, outros pulam, outros gritam, outros simplesmente curvam a cabeça e sentem a presença. Mas o que importa, irmão, é se dentro de nós algo está mudando. O que importa é se os nossos corações estão se tornando mais alvo, mais puro, se os nossos pensamentos estão sendo purificados pelo Senhor.
Isso é que importa, porque essa é a manifestação da glória. Louvado seja Deus. Onde nós podemos encontrar esta revelação de Cristo, irmão? Nós só podemos encontrá-la nas Escrituras. Se você quer saber quem é Deus e quem é Jesus, vá para a Bíblia. Paulo diz que ao permitirmos que a palavra de Deus reflita em nós uma revelação crescente de Jesus, nós somos transformados de glória em glória. 2 Coríntios 3:18. Paulo diz que nossa vida é transformada de glória em glória quando nós nos expomos ao escrutínio da palavra, quando nós permitimos que a espada de 2 fios, que está em Hebreus 4:12, ela penetre os nossos corações, quando permitimos que ela entre em nós, escrutine o nosso coração, mude a nossa mente, mude o nosso ser. Aleluia. Isso nos transforma na imagem de Jesus Cristo. O mundo vai olhar para você e vai ver Deus em você. Oh, aleluia. Olha bem, irmãos, há um exemplo disso nas Escrituras. A igreja de Antioquia, ela tinha muito poder. Muitos milagres aconteciam naquela igreja. Em Atos 11 diz que a mão do Senhor estava sobre eles, e grandes sinais e prodígios e maravilhas se faziam naquela igreja. Mas, meus queridos, quando Paulo e Barnabé começou a ensinar aquela igreja, durante um ano inteiro eles ensinaram a palavra de Deus àquela igreja, e depois de um ano eles mudaram tanto que as pessoas lá fora diziam: eles são parecidos com Jesus, eles são pequenos cristos. Pela primeira vez, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. A palavra no texto original quer dizer pequenos cristos. Esse é o efeito da palavra na vida do cristão. Ela nos faz pessoas diferentes. Aleluia. Essa presença da glória de Deus em nossas vidas vai suprir todas as nossas necessidades. Isaías 4:5 diz que sobre toda a glória haverá proteção. Deus vai enviar a sua proteção, vai enviar o seu cuidado. Aleluia. Oh, aleluia. Busque a Deus de todo o seu coração, meu irmão. Feche seus olhos. Deseje a presença dele em sua vida diária. Então você vai conhecer, vai experimentar a incrível glória de Deus. Deus se manifestará na sua vida. Oh, aleluia. Feche seus olhos e cante essa canção. Oh, aleluia. Tem alguém que conhece esse louvor?